basicamente, mas depois deu um bom contexto do que é a lei de improbidade. Vejam que diversas condutas, que às vezes são de temor, né, nosso, do dia a dia, estão presentes ali no rol descritivo das ações de improbidade administrativa. Né? E assim, só que tem um detalhe, vamos lá. Primeira coisa, o prazo prescricional é 8 anos, antes era 5, na maioria dos casos, agora é 8. Ou seja, aquilo que vocês estão assinando hoje, daqui a 8 anos ainda pode dar problema. Passou 8 anos, durmam tranquilos. E se a pessoa prescreveu todos os atos? for idoso, ou a idade elevada? Não interfere. O que interfere é a questão da suspensão desse prazo. A abertura de um inquérito, ele suspende por 180 dias, esse prazo prescricional, mas depois ele volta a contar. E se não terminar a investigação, se não entrar cação de improbidade em 8 anos, aí realmente prescreveu, não tem mais como, né, você ser condenado por conta disso. Tá? Pois é. Antes era 5 anos, né? Eu, quando terminei meus 5 anos de procurador ali, em geral, né? Sempre dá aquele alívio, né? Não que você tenha feito uma coisa de errado, mas, sei lá, você assina um monte de coisa e aprova um monte de coisa, e aí vai que ali no meio tem alguma coisa que pode gerar uma dor de cabeça, né? Todo servidor público tem isso na cabeça, né? Do risco que ele corre durante a sua atuação. Só tem uma parte boa agora dessa lei de improbidade, que é boa, né? Para alguns, ruim para outros, que é a lei do 14.230 de 2021. Ela fez uma reforma na lei de improbidade, e aí, resumindo, sintetizando essa reforma, o que ela ressaltou? Bom, vocês lembram que nessa época, 2019, 2020, a gente estava vivendo uma espécie de ápice das ações de improbidade. Tudo era ação de improbidade administrativa. Né? Então, para frear um pouquinho essa situação, foi aprovada uma espécie de aprofundamento dos critérios para condenação em improbidade, dificultar mesmo a condenação. Para isso, exigiu-se que retirou-se, aliás, da possibilidade de condenação em improbidade a culpa. Tá? O que é a culpa? Imperícia, imprudência e negligência. Ou seja, fazer errado é uma imperícia, né? Fazer de qualquer jeito é uma imprudência, e não fazer é uma negligência. Essas hipóteses não geram condenações em improbidade. O que gera ação em improbidade é o dolo. Somente o dolo, e ainda na classificação específico, que eu vou explicar o que é. Mas, resumindo, o que é o dolo? É a intenção, né, racional, a intenção de fazer aquilo. Quando você tem a real intenção de realizar um ato. Isso é o dolo. E não basta só a intenção de realizar aquele ato. Você tem que ter a intenção de realizar aquele ato visando um ato ilícito. Certo? Então, as duas coisas configuram a improbidade, o dolo, para fins de improbidade administrativa após a reforma de 2021. Antes, a mera culpa, ou seja, fazer mal feito, fazer de qualquer jeito, não fazer, gerava improbidade. Hoje, há necessidade do dolo específico. A omissão também gera improbidade, desde que seja uma vontade realmente específica de ser omisso para gerar algum ato ilícito, que são aqueles atos que a gente viu no rol de improbidade. Eu tinha, antes de 2021, várias ações de improbidade no escritório. Quando essa lei foi publicada, a primeira coisa que nós, advogados excelentíssimos, fizemos foi publicar artigos dizendo que, olha, se você entrou com uma ação de improbidade com base na lei antiga, com o elemento culpa, né, alegando que houve culpa do agente público, a sua ação precisa ser extinta, porque não existe mais culpa. Então, você esquece, né, essas ações de improbidade cujo objetivo era a condenação por culpa, não podem mais continuar. Resultado, extinções em massa de ações de improbidade administrativa, porque não havia fundamentação no dolo. E assim, para o Ministério Público é muito difícil promover uma investigação e, dentro da investigação, obter todas as provas de um dolo específico. É muito mais fácil você trabalhar na culpa, né, meramente, porque na culpa você já demonstra ali os quesitos de
de improbidade sem necessariamente mostrar que você queria realmente obter um fim ilícito. Como roubar, por exemplo, né? Como praticar algum ato de corrupção, tecnicamente dizendo. Então, mas, enfim, deu certo, as ações foram extintas, para nós, advogados, né? As ações foram extintas, e aí a imprensa, claro, criticou muito essa alteração, né? Ressaltou que, na época, o presidente da Câmara tinha várias ações de improbidade, todas elas foram extintas, a maioria delas foram extintas e tal. E hoje em dia é muito mais difícil para o Ministério Público entrar com uma ação de improbidade contra uma pessoa, porque precisa realmente de muita prova, tá? Para que isso seja realizado. Vídeos, fotos, imagens, áudios, né? Coisas concretas, porque provar que você tem algum tipo de conluio, esquema de corrupção contra a pessoa, exige que realmente você tenha esses indícios. Não dá para só... No processo não vai estar escrito. E antes, só com o processo, você conseguia trabalhar isso. Eu, por exemplo, tinha uma ação de improbidade, que é onde o locador, era uma locação, né? O locador, né, o dono da casa, alugada pela prefeitura, era pai de um vereador. E aí o Ministério Público alegou nepotismo cruzado, ou seja, né, essa troca de favores entre prefeitura e Câmara. Mas o Ministério Público não tinha nenhuma prova do dolo específico, ou seja, não teve nenhuma prova de que isso foi feito para conseguir o apoio do vereador na época. Tinha só prova de que no processo licitatório não foram preenchidas todas as informações necessárias, como, por exemplo, a justificativa da escolha do fornecedor, né? Tudo bom? Como, por exemplo, a justificativa da escolha do fornecedor. Resultado, né, essa ação foi extinta. Por quê? Porque não tinha esses elementos de dolo, salvo de culpa. A investigação teria que ser muito mais bem realizada para chegar nessa conclusão.